Bom dia, galera. Bom dia. Saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, né? Esperando que tudo isso vai passar. Então, nossa aula de hoje está lá no capítulo 7. Nós falaremos hoje sobre semântica, sobre sinonímias, antonímias, polissemia. Um conteúdo muito fácil, muito legal, tá bom? Bem tranquilo mesmo a nossa atividade de hoje. Então, primeiro passo, o que é semântica? O que é isso? Que palavra é essa? Não sei se vocês já ouviram falar, óbvio, já fala muito valor semântico da palavra. Nos livros também, né? Vocês veem muito isso. É o sentido, é a função que aquela palavra exerce na oração. Qual o sentido dela? O que ela quer dizer ali? Você lê uma frase e aquela palavra que está destacada, qual o sentido dela ali? Certo? O que ela está querendo dizer naquela oração? Isso é semântica. Então, a semântica é o sentido da palavra, é a função que ela está exercendo ali naquele momento, em relação ao significado dela. Aí nós temos a sinonímia e antonímia. São os sinônimos e os antônimos. Sinônimo, quando você busca uma outra palavrinha com o mesmo sentido daquela, não é? Eu costumo dizer que as palavras elas não são soltas, elas se encaixam. Então, dependendo de cada oração que você coloca, que você escreve, a palavra ela tem um sentido, ela tem um significado. Então, às vezes você busca uma outra palavra, né, com aquele mesmo significado, com aquele mesmo sentido. Isso é sinonímia, isso são os sinônimos. E antônimo já é o contrário, já é a palavra com sentido oposto, sentido contrário àquela que está na oração. Então, semântica é o significado da palavra, é o sentido que ela exerce ali naquela oração. A semântica, sinônimo, é uma outra palavra que você consegue colocar com aquele mesmo sentido, e antônimo você coloca no sentido oposto, ok? Então, semântica, sinonímia e antonímia. É isso aí. Depois nós temos os homônimos e os parônimos, ou seja, as homonímias e as paronímias. Mesma coisa. As palavras homônimas são aquelas que podem ter a mesma escrita, podem ter o mesmo som, significados diferentes. Ou podem ter os dois juntos, tanto a grafia quanto o som, mas os significados são sempre diferentes. Nós chamamos de homônimas perfeitas justamente essas, que escrevem iguais e têm o som igual. Primeiro eu quero que vocês lembrem uma coisa. Quando eu falo homo, quer dizer mesmo. Quando eu falo hétero, quer dizer diferente. Quando eu falo grafia, é escrita. E fone é som. Recapitulando. Homo quer dizer o mesmo. Fone, som. Hétero, diferente. E grafia é escrita. Então, se eu digo que eu tenho as palavras homônimas perfeitas, elas já são perfeitas, ou seja, ela tem o mesmo som e a mesma grafia. Por exemplo, serra, serra. Serra do verbo serrar e serra substantivo. Elas têm o mesmo som e escrevem iguais, com S, mas os significados são diferentes. Essas são chamadas homônimas perfeitas. Aí nós temos as homófonas heterográficas. Que isso? Homo, mesmo. Fone, som. Então, homófonas têm o mesmo som. Hétero, diferente. Gráfica, de grafia, escrita. Grafia, diferente. Então, é a palavra que ela tem o mesmo som, mas escreve diferente. Por exemplo, a palavra concerto, concerto. Peraí, já. Concerto, concerto. Uma é com C, musical, e outra concerto, de costura, de consertar. Certo? Significados diferentes. Uma com C e a outra escreve com S. Mas o som é igual, concerto, concerto. Por isso que elas são homófonas, têm o mesmo som, heterográficas. A escrita
diferente. Aí nós temos as homógrafas, que têm a mesma grafia, heterofônicas, com sons diferentes. Colher, colher. Presta atenção. Colher, colher. Elas escrevem iguais. Então, elas são homógrafas. Homo igual, grafia, escrita. Mesma grafia. Mas heterofônicas. Hétero diferente e fônica, som. Sons diferentes. Colher, colher. Ok? Recapitulando. As palavras homônimas, elas podem ter o mesmo som, elas podem ter a mesma grafia, mas significados diferentes. Nós temos as perfeitas, que têm o mesmo som e a mesma escrita, que é serra, serra, né? Ambas escrevem com S e têm o mesmo som. Elas são perfeitas. Significados, óbvio, todas elas são diferentes. Aí nós temos as homófonas heterográficas. Homófonas têm o mesmo som e heterográficas a escrita diferente. Concerto, concerto. Uma se escreve com S e a outra se escreve com C, mas o som delas é igual. Por isso que elas são homófonas heterográficas, escrita diferente. E nós temos as homógrafas, escritas iguais, heterofônicas, com sons diferentes. O caso da colher, colher e colher, perdão. Colher, colher. Elas são escritas iguais, mas o som que sai delas é diferente, tá bom? Então, essas são as homonímias. Aí nós temos as paronímias. Ora, as parônimas são sons e escritas iguais. Podem ter, né? Ou totalmente. Pode ter um ou outro, podem ser totalmente, que são as perfeitas. As parônimas, elas são só parecidas, tá? Elas são parecidas no som, elas são parecidas na escritas, significados sempre diferentes. Como, por exemplo, eu falo flagrante, fragrante. Ora, elas são parecidas quando escrevem e são parecidas no som também, né? Flagrante, evidente, foi lá, foi pego em flagrante. E fragrante de perfume, de cheiro. Então, elas são parecidas no som, parecidas na escrita. Tráfego, traficou, também. Quando a gente fala, a pronúncia é parecida e a escrita também é parecida. Tráfico, fluxo de veículo e tráfico, um acontecimento ilegal. Né? Então, a diferença das homônimas para as parônimas é que as homônimas podem ter a escrita igual, podem ter o som igual. As parônimas não. As parônimas, elas são parecidas nas escritas e parecidas no som. Tá bom? Depois nós temos a polissemia. Ora, lembram lá da semântica? Semântica eu falei o sentido, né? Tem um sentido dela, é a função, o sentido que ela exerce na oração. Poli é o quê? Muitos. Então, uma palavra polissêmica é uma palavra que tem vários sentidos na oração. Você pode escrever várias frases com a mesma palavra, mas em cada frase aquela palavra tem um significado diferente. Isso se chama polissemia, ok? Então, recapitulando, semântica é o sentido da oração, sinônimo, sinonímia, são palavras que têm o mesmo sentido, antonímia, sentido contrário. Nós temos as homônimas, a homonímia, que podem ser as perfeitas, homófonas heterográficas, homógrafas heterofônicas. Nós temos a paronímia, que elas são parecidas, e nós temos a polissemia, que é a mesma palavrinha escrita várias vezes, com significados totalmente diferentes. Poli, muitos, semia, sentido, ou seja, muitos sentidos. Tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho mais. E qualquer coisa que vocês precisarem, a Jajá tá aqui. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus.